Fala, nação! Quando o trabalho é bem feito, até a imprensa tem que se render. O SBT Sports analisou o mercado e não teve conversa. Admitiram que as melhores contratações do ano são do Flamengo. A diretoria foi cirúrgica e o reconhecimento veio. Confere aí o que eles disseram. Ele até começou bem, teve uma queda, mas você tem aí Jorginho, veio um pouco antes, porque disputou a Copa do Mundo de Clubes. Mas foi na janela de Foi meio na ano. janela, Saul, Carrascal, Samuel Lino. Deu uma outra cara para o time do Flamengo no segundo semestre, 5 reforços importantes, né? Talvez não chegasse tão longe no Brasil, sendo campeão brasileiro, Libertadores, sem esses 5 reforços. Mas no começo do ano, não lembro agora quem chegou de Só peso, Juninho. né? O Juninho, o atacante. o Danilo. E o Danilo, que acabou sendo importante também, fez até o gol do título da Libertadores. Vene, vou jogar essa pro Lucas. O que você achou a principal contratação desses 5 aí citados? A gente lembrou do Juninho, que não foi muito bem, mas para escolher, acho que talvez, não foi a tua opinião, mas já pensei aqui na minha resposta também, porque teve um cara no meio de campo que dominou, que o Vene até levantou. O Jorginho, né? Te falar, ô Flávio, o Jorginho jogou muita bola, mas eu acho que já era esperado que o Jorginho ia chegar no futebol brasileiro e ia jogar, por tudo que ele já fez no futebol lá fora. Só que o nome do Carrascal foi alguém que surpreendeu muito. Ninguém esperava o Carrascal chegar no Flamengo e tomar conta do time como ele tomou. Ele termina o ano como titular, inclusive, lá da Arrascaeta, não termina, Vene? Jogando no ataque, mostrando versatilidade. Exatamente. Né? O Jorginho jogou muito. Acho que sim, com relação ao impacto, o Jorginho, de fato, ele tem um impacto maior ao time do Flamengo. Só com relação à surpresa, a algo que talvez o flamenguista em si não esperava que fosse acontecer, o Carrascal chegar e tomar conta. O Carrascal colocou no banco o Luiz Araújo, o Carrascal colocou no banco o Cebolinha. O Samuel Lino algumas vezes. Samuel Lino algumas vezes. Na final da Libertadores, o Samuel Lino começa como titular, Vene? Sim. Sim? Na final da A Libertadores. reta final do ano, o Carrascal titular. Ele ganha a posição, né, Vene? O Samuel Lino foi titular na final Samuel da Lino Libertadores. e o Carrascal também, né? O Carrascal depende do jogo, confesso que eu não lembro, mas contra o Ceará, por exemplo, que foi um jogo importante pelo brasileiro, o Samuel Lino foi titular e fez o gol do título na ocasião. O Carrascal na final contra o Palmeiras, né? Ele fica... O Carrascal eu não lembro, se ele foi titular contra o Palmeiras. Eu não lembro mesmo. Ele termina o Samuel Lino ano, foi. o Carrascal jogando tanto na função do Arrascaeta, que ele foi O contratado. Carrascal foi titular contra o PSG, por E exemplo. nas duas pontas o Carrascal joga também. Foi a principal contratação para você? Não, para mim a principal contratação, sem sombra de dúvidas, do futebol brasileiro, para mim foi a melhor contratação do futebol brasileiro, foi o Jorginho. Em todos os sentidos. Eu concordo com o Lucas quando ele diz assim, a gente imaginava o Jorginho jogar bola assim. A gente tinha a Mas imagem eu não- dele, seleção italiana. Mas eu não imaginava que seria da maneira que foi. Gente, ele estreia numa Copa do Mundo de Clubes, ele nunca jogou no futebol brasileiro. Ele é um jogador que sempre jogou no futebol europeu, a gente sempre menciona que tem período de adaptação. Ele chega e simplesmente toma conta do meio de campo do Flamengo. E ainda teve que lidar com a ausência do Pulgar. E ele, o Jorginho, ele carregou, entre aspas, outros jogadores. O Everton Araújo cresceu de produção. E quando o Jorginho está em campo, o Arrascaeta cresce muito de produção. E quando ele não está em campo, não só o Arrascaeta, mas o time inteiro do Flamengo cai de produção. Concordo com o Lucas em relação ao Carrascal, porque de fato não tinha uma expectativa muito grande em cima do Carrascal. Criou-se uma expectativa muito grande no Samuel Lino, por conta, enfim, da etiqueta dele, né, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Criou-se essa expectativa muito grande em outros jogadores e não no Carrascal. De fato ele veio e deu muita conta do recado. E ele veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Só que pela qualidade técnica dele, o que Felipe Luiz entende? Opa, dá para os dois jogarem juntos. E ele mostra ali uma certa, uma certa habilidade para jogar do lado direito, do lado esquerdo, meio de campo junto com o Arrascaeta. Mas eu acho que o Jorginho, para mim, é o número 1 no futebol brasileiro. Em todos os sentidos. A forma como ele joga, a forma como ele assume. Inclusive é um jogador que a gente gosta de dizer aí no mundo da bola, que é o capitão sem a faixa, porque de fato ele tem um espírito que o torcedor rubro-negro gosta muito. Bate pênalti muito bem, ele não perde pênalti. Inclusive contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, ele assume essa Ele tinha acabado responsabilidade. de chegar, né? O E eu cara acho já que isso vira o valoriza- cobrador, mostra também a personalidade dele. É isso, a experiência dele. Eu acho que isso valoriza ainda mais os títulos do Flamengo. Porque o Flamengo foi campeão mesmo passando por muitas mudanças na equipe. O Flamengo, de repente, perdeu o Gerson, o Wesley, jogadores
muito importantes, considerados titulares absolutos. Seleção brasileira? Seleção os dois? brasileira, e de repente vem outros jogadores. E mesmo diante de uma temporada que é um jogo atrás do outro, o Felipe Luiz conseguiu manter o alto nível do time. Isso valoriza, porque a gente sabe que quando a equipe passa por muitas mudanças, fica sempre aquela incógnita, aquela dúvida, será que vai continuar o bom rendimento? Como que esses jogadores vão reagir? Então, eu acho que outras contratações ainda podem melhorar. O próprio Emerson Royal, acho que é um jogador que pode agregar ainda em 2026, porque de fato ele não chegou muito bem ao Flamengo. O Samuel Lino, repito, o que eu sempre falo, torcedor, se você espera do Samuel Lino número de gols, esquece. Se você gosta de analisar futebol através de números, você vai sempre criticar o Samuel Lino, porque o Samuel Lino, a importância dele é muito mais tática. Vou dar um exemplo aqui, o Cebolinha, não sei se fica em 2026. Eu acho o Cebolinha muito mais atacante que o Samuel Lino. Mas, taticamente falando, o Samuel Lino, ele se encaixa mais ao estilo de jogo do Felipe Luiz, porque faz recomposição defensiva. Enfim, a gente pode debater aí, mas eu acho que as melhores contratações são essas no Flamengo. O Jorginho, o próprio Saúl chegou muito bem, mas eu boto o Carrascal como segunda melhor contratação do Flamengo na temporada. E qual que não deu certo aí? Será que é o Juninho que saiu? Ou criaram uma expectativa muito acima do que realmente o Juninho poderia entregar? O Emerson Royal também chegou com o status de seleção brasileira. Ô Flávio, eu acho que assim, o Juninho, a torcida do Flamengo pouco esperava do Juninho. Não né? conhecia? Não conhecia o Juninho. Vem do Azerbaijão? Exatamente. Só que eu acho que o Samuel Lino, a torcida do Flamengo esperava Mais. muito do Samuel Lino. Eu acho que Aquele cara do foi Atlético de Madrid. A maior contratação da história do Flamengo. Foram quantos milhões investidos, Júnior? Você tem esse 22 número? milhões. 22 milhões investidos para um jogador que dentro de campo, eu acho que não foi o grande nome do Flamengo. Se esperava isso. Mesmo sendo a primeira temporada dele, eu acho que se esperava que ele causasse um impacto imediato no Flamengo e não causou. O Juninho desempenhou menos do que Samuel Lino, ao meu ver, mas eu acho que pela frustração em cima do nome do Samuel Lino, eu coloco, pelo menos no final de 2025, Samuel Lino como A decepção. a decepção. Concorda? Dentre os reforços. Fez gol do... Dá pra dizer que fez gol do título ali, porque foi o jogo que, contra o Ceará, que decretou o título do Flamengo. Ele deixa o dele. Ele, antes da final da Libertadores, não era nem cotado para começar jogando. Vinha com Cebolinha. No nosso programa a gente debatia. A gente não colocava, né, o Samuel Lino como titular. E o Felipe Luiz eu defendia. surpreende quando começa com ele e aposta nele. Eu não né? acho que tenha sido uma surpresa pelo estilo de jogo. O Felipe Luiz é um cara que ele gosta muito de estudar o adversário. E o Samuel Lino, ele tem umas características que o Felipe Luiz adora. A recomposição defensiva. Nenhum outro atacante da posição dele faz o que o Samuel Lino consegue fazer. Inclusive, nos tempos de Atlético de Madrid, ele atuava até mesmo como ala. Inclusive, contra o Bahia, quando o Flamengo teve um expulso, que foi o Danilo, ele começou a jogar como ala. Ele foi muito importante naquele jogo. Sabe qual foi o problema? Ele perdeu um gol na cara. E aí ficou marcado. E com razão, tá? Eu acho que ele merece as críticas. Porque nenhum atacante, seja do Flamengo ou não dá para perder um gol da forma que ele perdeu. Eu concordo com a palavra decepção pela expectativa criada. Mas eu não considero um erro. A do Juninho foi um erro. E quem está falando isso não é o Vene Casagrande. Quem falou isso foram pessoas do Flamengo que entenderam que, de fato, a contratação foi um erro pelo estilo de jogo. Eles não analisaram de uma maneira correta. Tanto é que, em vários momentos, o Juninho nem relacionado era. E já foi até vendido. Méritos do Flamengo, conseguiu pelo menos o valor de volta. Mas, se eu for dizer um erro, eu acho que o Juninho foi o erro. Decepção pela expectativa criada pelos torcedores, a do Samuel Lino. Isso quer dizer que Samuel Lino não vai dar certo? Muito pelo contrário, o jogador ele não teve férias, porque ele veio em reta final de temporada. Ele jogou inclusive a Copa do Mundo de Clubes, ele agora vai ter uma pré-temporada, está mais readaptado ao futebol brasileiro, já conhece mais o estilo de jogo do Felipe Luiz. Eu acho que a tendência é que ele cresça de produção. Mas vou repetir, você torcedor, se espera número de gols do Samuel Lino, você vai se frustrar sempre. Esse é o último programa do ano, é para passar régua em 2020. Não tem como discordar, né? Contra fatos, não há argumentos. O Mengão sobrou na janela e trouxe certezas, enquanto os rivais só apostam. Mas para você, qual foi o melhor reforço que chegou até agora? Comenta o nome dele aí embaixo. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para fortalecer. Saudações rubro-negras!